Aí, galerinha do YouTube, meus amigos, meus inscritos, internautas, mais uma apresentação de máquina. Mas antes da apresentação, quero aí dar uma resposta para um rapaz, para um professor, certo? Aí na internet, eu vou chamar ele de professor minutivo, porque tudo para ele é no minutivo. Transformadorzinho, chavezinha, circuitinho, interruptorzinho, é tudo com zinho no final. Você já deve saber de quem eu estou falando. Ele pegou uma máquina minha logo no início de montagem e cresceu em cima. O cliente não se adaptou com ela, mandou e ele cresceu em cima, falando um monte de asneira. Bom, asneira não, né? Porque ele é professor, então de repente eu que estou errado. Mas corrija aí se eu estiver errado. Ele me disse que eu usei o cabo encapado, tá? Para fazer um enrolamento, que não pode, onde já se viu fazer um enrolamento com um cabo encapado, certo? Porque aquece, derrete. Bom, em resposta aí pro nosso professor, as máquinas que eu projeto, as máquinas que eu faço, não é para aquecer não, viu, professor? Ela é para soldar e não aquecer, tá? Para aquecer fosse assim, a pessoa não ia querer uma máquina só da ponta, ia comprar um aquecedor, tá? Então ela não é um forno para aquecer, ela é uma máquina para soldar. Pelo menos quando eu monto um projeto é para isso, é para soldar e não para aquecer, tá? Então o enrolamento, o fio é um fio resistente já a temperatura normal, ele é simplesmente para isolar, não é para derreter não, tá? E os fios que eu compro, ele é tudo fio nu internamente, ele não tem verniz. Então, quando ele está encostado aqui, o professor, não sei se o senhor estudou essa parte aí, ele está em curto, tá? Se eu compro um de 25 milímetros, que é o caso desse aqui, é 25 milímetros quadrado, tá? Ele é tudo junto. Se eu uso um metro de 25 milímetros, 35 milímetros, é 25, 35 milímetros mesmo, tá? No seu caso, que o ilustríssimo professor disse, e vi muitas máquinas dele, né? Ele, em vez de cortar igual corta aqui, vende pro ferro velho, porque eu também não jogo, né? No caso desse aqui é alumínio, mas tem uns de cobre. Então vou juntando tudo, depois eu vou, a hora que passo no ferro velho, eu vendo e faço dinheiro, tá? Então ele reaproveita, ele tem maior trabalho, desenrolar tudo e depois dobra. Então, como eu uso 1 metro de cabo, ele provavelmente vai usar 1 metro e meio de cabo, não sei, enrolado um no outro, só que esse fio ele é tudo esmaltado. Ele não conduz lateralmente, ele é tudo esmaltado. Então, aí gera-se um campo magnético de fio para fio e ele forma aquela indução parasita. Aí aquece, viu, ilustríssimo professor? Aí realmente vai aquecer. Aí vai virar uma máquina de solda micro-onda e não uma solda a ponto, tá? Não sei aonde o senhor estudou que não ensinaram isso pro senhor, onde o senhor fez universidade. Ah, eu não tenho universidade não, tá? Foi muita janela aí que me ensinou, estudo, tá? Voluntariamente eu fui, corri atrás, procurei e me instruí, tá? Agora, dizer que é mais antes cortar uma sucata dessa e vender para cliente do que comprar um cabo comercial, fica nuzinho mesmo, né, professor? Sinto muito. Então essa é uma resposta para o nosso ilustríssimo professor aí, que tenta subir as custas dos outros, fazer um circo do caramba em cima de uma infelicidade. Ah, meu amigo, e aquele um que falou mal de mim pro senhor, pode ter certeza que ele vai falar mal do senhor pros outros, tá? Normalmente é assim as pessoas. Portanto, eu não dou crédito a ninguém que fala mal,
Eu gosto de falar assim mesmo, aguardo sua resposta, se for o caso, tá? Eu não falo dos outros, de um para outro, não. Porque aquele um que falar de um para mim, pode ter certeza que ele vai falar de mim para o outro. Sempre é assim. A norma é essa, tá? Um grande abraço para você. Viva bem, seja feliz. Um grande abraço. Galerinha, agora vamos à apresentação da máquina. Mais uma máquina de solda a ponto para bijuteria, tá? Com algumas inovações. Eu consegui comprar uma quantidade de componentes. Vamos ver se eu consigo, né, fornecedor para manter o padrão das máquinas. Porque anteriormente eu ia comprar uns componentes, comprava, depois já não achava mais, não era fácil. Vendedor vendia peça errada, vendia peça, comprava, né, bastante para ficar conferindo no balcão, muitas vezes as peças não dava. Quando chegava aqui para montar a peça errada, eu tinha muitas vezes por ter que improvisar o circuito. Agora não, eu consegui um padrão bom, né, pelo menos tem umas boas máquinas aí padronizadas. O principal no caso é a entrada de força, que já tem fusível, tá? No próprio conector, eu fiz umas anteriores, só que depois eu não achei mais esse componente para comprar. Agora eu comprei uma certa quantidade, né, para as próximas máquinas da TD. Ele já tem o fusível, tá? Também comprei um fusível tudo comercial, padronizado de 20 amperes, onde eu já coloco um fusível e um aqui dentro de reserva, tá? Tem um aqui, ó, esse não usa, esse fica de reserva. Se queimar, o que a pessoa vai ter que fazer é com uma chave de fenda. Eu não tô com uma chave de fenda, vou usar a ponteira. Pega e puxa aqui, ó, uma chave de fenda, esse também não deu. Pega, tira, não é difícil sacar, né? Sacou, tirou, tiver queimado, tira ele, tira esse, coloca aqui. E depois coloca, apertou, tá resolvido, tá? Então, com essa inovação, e a outra inovação foi que eu fiz um filtro de limitador de corrente, tá? Ele tem vários cabos, tem cabo de alta corrente, que é o mais grosso, depois média corrente e depois de corrente um cabo mais fino ainda para corrente mais baixa. E mesmo assim, ainda para solda sensível, pode usar o limitador de corrente, que nada mais é do que um indutor, né, que vai derrubar ainda mais a corrente para fazer certos tipos de solda. Que esse é o profissional, né, de bijuteria que vai determinar como fazer a solda e também como ele vai usar para o tipo. Ele entendendo um pouco, ele se instrui, né, vai fazer vários testes e ele vai determinar qual é as peças, porque eu não conheço as peças, eu uso algumas peças para teste, mas as peças que ele vai usar, aí ele que vai determinar qual instrumento que ele vai usar, se vai necessitar do limitador ou não, tá? Eu vou fazer alguns testes de solda na íntegra, como eu faço em todos os vídeos, para quê? Para mostrar que solda mesmo, tá? Também outra inovação foi o pedal, agora é um pedal comercial, tá? Também comprei razoável para algumas unidades posterior e vou ver se eu consigo manter contato com o fornecedor para estar adquirindo sempre desse tipo, porque é mais cômodo, mais bonito, né? Ético, e não tem nem comparação aquele zoom que a gente faz de fundo de quintal, vamos dizer assim. Bom, a máquina eu mudei, era na horizontal, né? Tá escuro, aí era na horizontal, eu mudei na vertical, para dar uma mudança apenas no design aí, que eu achei inclusive ficou mais também esteticamente mais bonito, certo?
entrada normal, o resto tudo normal. Vamos ver. A cor também eu dei uma mudada, né? Essa aqui é uma cor de cobre, né? Cor de cobre, ficou muito bonito. O suporte de cobre, botei uma tábua embaixo, que ela é mais... tem mais aderência, né? Na superfície. Então ela fica mais firme. Então é isso, na sequência, tá? Vai ter a sequência de teste de solda e a gente continua, ok? Não saem do vídeo porque na sequência vai ter os testes de solda. Resolvi mostrar como se coloca, né? Que aí já serve também para cliente que pediu a máquina. Bom, a base, tá? Que é essa base de metal, eu coloco ela no último de baixo. Por quê? Porque esse último de baixo ele é comum com os outros dois, tá? Vamos supor, esse vem para um enrolamento de alta, que é esse aqui, e vai para o segundo enrolamento, que é de baixo, tá? Então a base de cobre se coloca no último de baixo, certo? Naturalmente que eu vou colocar e depois vou fazer o reaperto, né, usando a chave. Então esse do metal vai no último de baixo. Já esse cabo mais grosso, que é o mesma bitola do de metal, ele vai no do meio, porque é o de alta corrente, tá? Corrente mais alta. Opa. Depois só reapertar também. E aí esse mais fino, esse aqui é 23 e esse aqui é 16 milímetros, tá? Ele vai no de cima, que é de corrente mais baixa. É isso mesmo, é 16 milímetros. Ele vai aqui. E também esse aqui de 10 milímetros. Desculpa, de 8,3 milímetros, que é para solda mais sensível ainda, tá? Então já se conecta ele junto com o de 16 milímetros, que é para fazer solda mais sensível. Certo? Feito isso, aí essas ponteiras, a pessoa ela vai saber qual instrumento que vai ser usado, tá? Sabendo que tem que ter coerência, porque isso aqui é tungstênio. Não vai colocar e fazer numa de alta corrente, porque dependendo da peça que ele colocar lá, vai queimar a ponteira de tungstênio, correto? Então tem que ter coerência. Esse cabo de abaixar a corrente, não adianta eu botar nesse cabo de 23 milímetros, 23, deixa eu só conferir. É 23, 21 milímetros para ser exato, 21 milímetros para ser exato. Então não adianta colocar um cabo desse 21 milímetros, por quê? Porque a diferença vai ser pouca de baixar a corrente. Esse cabo aqui vai ser usado nesse grande aqui, quando é toda, mesmo com baixa corrente, ainda está sendo muita corrente para peça. Vamos dizer, aquelas peças bem sensíveis, então é onde usa esse filtro para baixar a corrente, tá? Então aí na sequência novamente a gente vai ver eu colocando os cabos de acordo com o tipo de solda que eu vou fazer, ok? Sabendo que essas ponteiras a pessoa também tem que tomar cuidado, porque se deixar em cima aqui fecha curto,
Se esse aqui ficar aqui, fecha curto. Se deixar esse aqui, fecha curto. Então, as ponteiras, a hora que colocar, aconselho a arrumar um protetor, né? Uma capa, espécie de uma capa para proteger os componentes. Ou se não, desligar os cabos e deixar apenas aquele um que vai ser usado de momento. Certo? Ao invés de colocar todos os cabos, se coloca apenas aquele um que vai usar no momento. Se aconselha isso. Ou tomar o cuidado de ficar as ponteiras uma longe da outra, ou ainda colocar uma proteção, né, de isolante para não ter problema de fechar curto, tá? Esse aqui é comum, por quê? Porque não tá dando certo aqui. Aliás, não dando certo não. Tá usando aqui, não serve e nem aqui serviu, então ele pode colocar qualquer instrumento e trabalhar com as duas ponteiras móvel, tá? Essa é uma outra inovação desse modelo, ok? Na sequência, a solda. E galera, na sequência, como eu tinha dito, os testes de soldagem, tá? Primeiro, preparar o cabo. Vamos fazer qual ponteira que vai precisar. Vamos primeiro soldar, fazer solda de pino de brinco, certo? Então vou usar, pegar de como fazer a solda em latão, então vou usar o de mais potência, de mais corrente. E o cabo eu vou botar, a ponteira eu vou botar de bico fino. Por que o bico fino? Porque tem esse dispositivo, correto? Que enfia, para enfiar os pinos no orifício. Tem um buraquinho aqui, enfia o pino, certo? Ele tem que caçar a posição, porque ele fica lateral com a ponta do alicate. Aí. Certo? Depois que solda é só puxar. Certo? Então vamos colocar esse. A conexão não é difícil, tá? Eu botei de parafuso com tarraxa. Que momento que coloca. Tirar isso aqui fica mais fácil. Que o alicate abre, né? Fica mais fácil. Isso que eu disse, vamos supor, se o profissional ele vai usar, aperta bem, correto? O bom tiver uma chavinha, pega uma chave e faz o aperto. Certo? Isso que eu disse. O profissional vai fazer um tipo de solda, então tira as outras ponteiras que não venha a ser necessário no momento, correto? Agora coloca-se o cabo. Então, coloca a ponteira, certo? O pedal, vou mostrar aqui agora, o pedal é nesse aqui. Para tirar, aconselho segurar e puxar, tá? Para não forçar a tomada para fora. E coloca. O esquerdo é do pedal e o da direita é o de entrada de energia. Liga a máquina. Usando uma chapa de latão, tá? Ela deve dar em uns seus 0,50 milímetros, mais ou menos. Para latão, então, tem que ser um pino próprio, tá? Com uma bolinha no final. Com uma bolinha na ponta, aliás. Para ela derreter e fundir na chapa, tá? Nesse caso, vamos deixar aqui em escala 9, que é o máximo, né? Que o latão ele é bem resistente à temperatura,
certo? Posiciona. Então, a hora que clicar, deixa meio sem fazer pressão. A hora que vermelhar, aí é onde faz pressão para ela fundir, certo? Isso deve estar quente, então espera um pouco esfriar, certo? Esqueci da água, vou pegar um copo d'água, dar uma pausa para pegar um copo d'água. A água já aqui, certo? Já tá frio. Tá certo que não é para amarrar nenhum boi, né? Mas o pino que foi soldado fica firme aos contentos. Que depois faz o trabalho. Deixa eu ver se eu tenho alguma lixinha aqui. Que depois faz o trabalho, certo? Do outro lado que foi feita a solda, ó, fica perfeito. E a solda, bolinha solda, ela fica soldada mesmo, tá? E com uma certa resistividade, ó. Certo? Ó. E normal mesmo para um brinco. Agora vamos com uma chapa de latão também, mas um latão mais fino. Esse aqui é ponto 2 milímetros, tá? Que também é o mesmo processo. Só que nesse caso aqui abaixar a potência. Deixar a potência, zero time. Por quê? Porque essa chapa é muito fina e se deixar muito corrente ela vai derreter tudo. É 0,2. Esse aqui vai dar 0,5. Então se eu forçar aqui, eles formam uma ponta de apoio e vai quebrar mesmo, realmente, tá? Tem que ter essa coerência. Certo? Vamos aqui agora mais as argolinhas de latão. Aqui é o seguinte, eu vou ter que trocar. Vou ter que trocar a ponteira. Mas então antes de trocar a ponteira eu vou fazer mais um teste de solda. Uns bagulhinhos que eu tinha comprado. Que é suporte de pedra. Certo? Caçar uma posição. Aí no caso vamos usar aquela base que eu falei no caso, né? Que vem na base e coloca um alicate aqui para usar os dois alicates. Vamos usar aqui o pino branco.
Ele é branco, mas é latão também, tá? A hora que lixa ele fica amarelo. Coloca. Aqui procuro uma posição que dê para afirmar como base. Nesse caso aqui eu estou usando a base do alicate que vem daqui. Se eu usar esse daqui, então a corrente vai fluir no eixo e pode colar o alicate inutilizando. Então aqui vem na base aqui, ó, tá vendo? O profissional ele vai ter que ter a flexibilidade, o jogo de cintura, né, para se melhor adaptar e ver essas coisas, né, para não danificar a máquina nem as suas ponteiras. Isso também vai dar um 0,30 milímetros mais ou menos. Que também pode afirmar e fazer as dobras que quiser. Certo? Natural, se eu puxar aqui é perigoso até quebrar a chapinha. Porque é de latão, o latão ele é meio ressecado, meio duro, certo? E se forçar fazendo uma força de apoio, ele acaba quebrando, certo? Então, de acordo com o tamanho da peça, com a espessura da peça, a pessoa tem que saber o tipo de força que vai colocar na solda, ok? Então agora vamos trocar as ponteiras. Essa eu já coloquei, que vai servir. Esse bico aqui ele é fino, então não vai ter como eu usar para soldar. Eu vou ter que pegar esse outro aqui que é ponta mais grossa também. Não é difícil para manusear. Tira, troca rapidão e coloca. Como eu já lixei isso aqui, certo? Agora vamos usar fundo de escala, porque o latão ele é resistente, certo? A temperatura. Segura o mais próximo possível de onde vai ser feita a solda. E nesse caso aqui é a mesma coisa, certo? O mais próximo possível. E lá fundo de escala. O latão ele demora mais um pouco para esfriar, então uso o copo d'água. Ele correu um pouco para fora na hora que eu fechei, saiu um pouco para fora, mas dá para ver que soldou. Eu puxei. O certo é segurar firme. O certo mesmo, o bom mesmo, seria um gabarito para juntar, né? Mas isso o cliente vê amanhã depois, se ele precisar de gabarito, então aí a gente faz, ó, soldado mesmo, certo? Agora vamos pegar a mais curta,
a mais pequena e mais grossa. Essa uma é lá mais pequena e mais grossa, onde a resistência necessita de mais potência, né? De repente essa não vai escorregar. A lixinha ideal de manicure é essa, ó. Ela é de aço, tá? Para fazer esse trabalho. E é o mesmo sistema. Essa aqui ela dá 1 milímetro e 1,2 milímetros. Aquela lá já dá 0,8 milímetros. Segura bem próximo, certo? Quando eu falo bem próximo é assim, ó, do ponto de solda, bem próximo mesmo. Esse já precisou 2 toques de solda, certo? Que um vermelhou. Aí antes de esfriar completamente, eu dei outro ponto para ele fundir. Depois com o alicate redondo, né? Que os profissionais de semijoia têm, endireita o elo. Só que, como pode ver, certo? Soldado mesmo, certo? Pode ver que o ponto de solda foi ali mesmo. Cadê a câmera? Tá aqui. Se encostar muito, sai de foco, certo? Agora o que? Assim, usar a ponta de tungstênio numa chapinha de inox, tá? Essas duas chapas de inox, a ponteira de tungstênio, ela é para inox, inox, prata e ouro, correto? Então aí tungstênio é nessa ponteira de baixa corrente, porque senão não adianta nada que uma ponteira fina dessa tungstênio ela vai queimar, né? E o tungstênio, tem uns mané aqui que fica correndo para lá pra cá que não uns palhaços de moto, até a viatura passar e espalhar todo mundo. No caso do tungstênio, deixa em 0 time, certo? Essa chapinha aqui, ela é de 1 milímetro, tá? De espessura. Ela é furadinha, tal, que é uma telinha, mas é de 1 milímetro. Solda dos dois lados, 2 pontos de solda só e dois pontinhos de solda só. O inox no com tungstênio não tem outro igual, né? Fazer como chama? O latão no tungstênio. O latão no inox usando o tungstênio. Vou botar o latão embaixo para ele pegar toda a base do cobre. E vou dar o ponto em cima do inox. Deu um ponto aqui, vou dar outro ponto na ponteira.
outro ponto mais na ponta. O tungsteno tem que tomar cuidado, porque senão ele lasca a ponta, tá? Ele cola, então pega, com jeitinho ele solta. E aqui o resultado do latão no inox, certo? Deixa eu testar um pouco a resistência. Essa solda aqui, no caso, essa uma que eu acabei de fazer aqui, ela é inédita, tá? Ela é inédita. Eu não tinha feito ainda anterior, ó. Ó. Não quebrou, tá? Escapou do alicate, ó. É o latão no inox, ó. Usando ponteira de tungsteno. Escala 0 time, tá? Deixa eu ver. Outra inédito, vou tentar fazer agora, é a tela, né? Tela de inox. Só que agora eu vou usar uma ponteira de cobre. Então vamos tirar esse. Usar bico fino, porque depois eu vou tentar botar um pino de brinco em uma tela dessa. Também inédita, não fiz o teste não. A superfície, vocês observa para ela pegar por igual, tá? Zero time, zero time. Dois pontos. E tá aqui. Essa é uma tela de feltro que, se cortar bem certinho, lixar, passar um produto, dá para fazer brinco, né? Flexível, né? Inovação. Por que passar um produto para tirar o cortante, né? Lixa, tal, tudo certinho, depois passa o produto e dá para fazer um brinco flexível, no caso, né? É por isso que eu vou tentar agora colocar um pino nisso aqui. Vou pegar o pino. Vou usar um pino já rebarbado aqui, porque, como eu falei, é 15 centavos cada bichinho desse. Então cada queimada dessa é 15 centavos que vai para o espaço. Feito. E tem um brinco flexível. Um brinco, né? Flexível, pode guardar, dobrar ele e guardar. Ok, galera, então é isso aí, tá? Nem usei nos produtos que eu tenho aqui, nos testes que eu tenho aqui, que fiz. Não vou fazer Zamax, porque eu já fiz Zamax, mandei para a cliente ver, ela falou que no momento não é interessante, tá? Não tive aqui, foram inclusive a tela, foram tudo solda minúscula, mas que não precisou reduzir ainda mais a corrente. Mas digamos em aquelas bolinhas, tem umas bolinhas bem pequenas, que o profissional não conseguiu, viu que tá derretendo, coloca-se isso aqui, que vai derrubar. Nesse uma tungsteno aqui vai derrubar pelo menos 40% da potência. Ok, pessoal, então
Meus agradecimentos, deixe seus likes, clica nos patrocinador aí, nos anúncios patrocinador, que é eles que acaba patrocinando nossos vídeos, né? E sendo possível da gente estar mostrando para vocês também, interagindo, conversando, explicando, né, como que a máquina funciona. Um grande abraço para todos, um beijo no coração, Deus abençoe. Tchau, tchau.